Pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Terceira aula, segunda semana, União Estável, pós-graduação da Unisc. Vamos falar agora de uns pontos polêmicos. É importante a gente analisar alguns pontos polêmicos e trocar ideias, porque as normas não trazem todas as informações para nós. Então, nós precisamos analisar alguns pontos polêmicos. Então, vamos pontuar. Primeiro ponto polêmico importante para a gente conversar. Uniões poliafetivas. Uniões poliafetivas. Deixa eu compartilhar aqui para você o meu slide, que aí a gente vai olhando junto. Tá? Aqui e aqui. Ok. Olha aí. Tupã, São Paulo, depois Rio de Janeiro. Em Tupã, uma amiga minha foi tabeliã lá, e ela recebeu um homem com duas mulheres para conversar. E eles disseram, nós somos uma família. A gente mora junto e a gente queria fazer um documento, só para dar um pouco de segurança, porque se um de nós faltar, os outros dois sabem como vão proceder. E daí ela analisou o caso e chegou à conclusão que a monogamia ela é para o casamento. A união estável não teria monogamia. A união estável, por si só, é um instituto natural. E ela pensou e fez uma escritura. E foi a primeira do país, Cláudia. Cláudia fez. Cláudia é minha amiga no Instagram. E me segue no Instagram, vai lá encontrar a Cláudia Domingues. E a Cláudia fez, e aí até uma emissora de TV depois foi fazer uma matéria com esse pessoal, e a emissora, que desconhece os institutos jurídicos, fez uma matéria assim, primeiro casamento a 3 no Brasil. Né? Já trocou tudo. Né? Mas, na verdade, o que ela fez? Ela fez uma escritura de união poliafetiva, dizendo que os 3 tinham entre si um relacionamento e queriam ter regras. No sentido de sucessão, de benefício previdenciário, do que fosse. Era uma família. O que desse para se compreender dentro do direito. Daí a Associação de Direito de Família e Sucessões, a ADFAS, entrou com um pedido de providência no CNJ e disse, não pode. Porque Tupã fez, agora o Rio de Janeiro fez, Rio de Janeiro acho que foram 3 gurias, e isso não é família. Família é casal. E o CNJ olhou aquilo e autorizou o IBDFAN de amicus curiae. O IBDFAN disse, olha, é proibido, defesa, qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida. Não pode isso. As pessoas têm o direito de escolher o seu modo de vida. E o CNJ decidiu. E o que ele decidiu? Ele proibiu os tabelionatos brasileiros de fazerem escrituras de uniões poliafetivas. Proibiu. E aí algumas questões. Primeira questão. As famílias que fizeram, famílias, eu não sei se são famílias agora, porque eu estou dizendo família, mas de repente não é visto como família. Como ficam as pessoas que fizeram essas escrituras? Primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente relembrar, a união estável no começo também não era aceita. E quando ela foi aceita em 88, as pessoas tentavam, não, isso não é família. Hoje, eu enfrento outra situação. O poliamorismo está vindo e a gente diz, não, isso não é família. Mas a exemplo da união estável, que era concubinato, nós estudamos no bloco 1, não é família, não é família, não é família. Tá, mas se tem alguma coisa, nós vamos partilhar os bens, mas não é família. Então, o que vai se aplicar vai ser a mesma regra para esse caso, provavelmente.
Não é família, não é família, não é família, mas nós vamos partilhar os bens se for preciso. Então, as que já fizeram escritura, com certeza tem uma situação mais real. Agora, os que não fizeram escrituras, foram feitas por escritura pública, fizeram documentos particulares, ou não fizeram nada. E essas famílias, a família é um fato social, elas vão chegar em algum momento ao Poder Judiciário. E vão dizer, olha, nós não temos nenhum documento, nós morávamos em 3. E um faleceu e agora a gente quer ver como vai ficar com os bens. Eu me recordo quando eu me formei em Direito, eu me formei em 1995, na Unicinos, que a gente estudava as formas de imaginar a família homoafetiva, porque era proibido. E quem estudou na época que eu estudei sabe que um dos exemplos clássicos dos livros de direito de família dizia casamento inexistente. É o casamento de pessoas do mesmo sexo. Inexistente. Então se achava uma forma de fazer isso. Qual era a forma? Se criava uma pessoa jurídica, botava aqueles 2 homens ou 2 mulheres para dentro, e aí o patrimônio também. De forma a criar um contrato social que um falecendo, o outro conseguisse ficar com as cotas. Uma gambiarra, pode dizer. Será que eu vou ter que fazer isso hoje nas famílias poliafetivas? Vou ter que criar uma associaçãozinha? Associação dos amigos? Los amigos? Veja as dificuldades que o direito cria, a gente tem que resolver. A questão é que, mais cedo ou mais tarde, vão chegar essas situações ao Poder Judiciário, com certeza. E vocês vão estar trabalhando nisso. A gente já vai também receber, mas vocês vão receber mais ainda. E aí a situação vai ser exatamente essa. O que fazer? E aí, essa semana eu conversava com uma amiga, nós fizemos uma live sobre união estável, então na época das lives com as pandemias, né? E aí uma outra pessoa chamou para conversar e mandaram mensagem. Pode fazer, a pergunta era, pode fazer uma dissolução de união estável de 3? Não foi feito documento nenhum. Mas agora, se os 3 chegam no tabelionato, olha, nós estamos os 3 aqui morando juntos já faz um tempo, né? A gente comprou algumas coisinhas e a gente queria dissolver. Queria um documento para dissolver. Ora, me parece que se não pode fazer um documento para reconhecer, não pode fazer para dissolver. Por quê? Porque para dissolver eu preciso reconhecer. Quando eu vou fazer uma dissolução de união estável, vou ver no próximo bloco, eu primeiro digo assim, estável, união estável, não tinha um documento, e agora nós estamos dissolvendo ela. Então, naturalmente, para eu dissolver, eu preciso reconhecer. Se não é possível reconhecer, não é possível dissolver. Então, eu não consigo chegar no extrajudicial. Então, eu vou fazer o quê? Um documento particular. Beleza. Eu posso reconhecer firma desse documento particular? Eu vou ter 2 teses aqui, né? A primeira que diz assim, a gente reconhece a assinatura, não o documento, o conteúdo. E a segunda que diz, tem que ler o conteúdo. Se eu disser assim, bom, eu só reconheço a assinatura e não leio o conteúdo, eu acho perigosíssimo. Porque eu posso fazer, então, um contrato de compra e venda de uma criança, já que não se lê o conteúdo, só se reconhece firma. Então, polêmico. Bom, daí se o tabelião tem que ler todo o conteúdo. Pelo valor do reconhecimento de firma, também não compensa. Como é difícil. Né? Você tem que pelo menos passar o olho, né? Para ver o que está sendo negociado ali. Agora, não sei se seria conveniente reconhecer firma de um documento particular, de uma união a 3, sabendo que estão proibidas as escrituras. Me parece que não. Então, isso vai desaguar onde? No judiciário. Para quê? Para resolver os conflitos de patrimônio. Porque se esses 3 brigam e eles tivessem, por exemplo, uma casa, e a casa tivesse no nome de um só, para fins de empréstimo bancário.
Financei no meu nome, porque o banco não autorizava financiar no nome de 13, e um de nós estava negativado, então financiou no meu nome. E agora, na hora da dissolução, nós precisamos partilhar esse patrimônio. Foram pagas tantas parcelas, cada um tinha o seu emprego, todo mundo trabalhou, e agora está precisando se partilhar isso aí. Como vai se fazer? Então, novamente, nós temos um conflito. Eu acho que, com certeza, nós vamos enfrentar isso mais cedo ou mais tarde, porque em cidades maiores nós estamos vivendo essas uniões poliafetivas como um fato natural. E algumas não resultam em nada. Se unem, brigam, não tem patrimônio, ou se acertam, tudo bem. Mas quando tiver grana pesada, vai dar problema. Se não se acertarem, vai dar problema. E vai chegar para todos nós. Então, acho que esse é o primeiro ponto interessante. Uniões poliafetivas. Bloco só de pontos polêmicos. Segundo ponto polêmico desse bloco. Vênia conjugal. Como faz para vender bens quando eu estou em união estável? E a situação ela é clara, né? Normalmente, uma das pessoas tem os bens no seu nome. Normalmente o homem ou a mulher que está puxando a frente, está trabalhando mais, ou está mais em casa, está cuidando da família. E nem sempre botam o nome dos dois. A união se criou, andou. Os casos que eu recebi, o homem tinha o patrimônio no nome e trabalhava. A questão é, no casamento, 1647, precisa vênia conjugal para vender patrimônio. Na união estável, como funciona na união estável? Então, na união estável, eu tenho a seguinte situação. O STJ disse: não se prejudica terceiros de boa-fé, porque ele não tem como saber se está em união estável. Deixa eu compartilhar aqui o meu slide. Não tem, muitas vezes, o terceiro de boa-fé como saber se está em união estável. E se a união é notória, pode se anular se não pegou a assinatura. Agora, se não é notória a união e não pegou a assinatura, como é que o terceiro de boa-fé vai saber? Como é que ele vai saber que está em união estável? O cara declara: estou solteiro. Então, se ela for notória. O que é notória? Me parece que notória é aquela escritura com maiores requisitos e registrada no livro E. É o que me parece mais notório. Porque a outra escritura que não é registrada não me parece que dá essa publicidade, apesar de se chamar escritura pública, porque ela não altera o registro civil. E como eu disse, posso ter várias escrituras públicas de união estável e nenhuma registrada. Qual que está valendo? Nem eu sei mais, né? Visito todas. Agora, se eu tenho uma que foi ao registro civil, ela se assemelha mais ao casamento, que também é no registro civil, então aí, se for pedir uma certidão de nascimento minha, vai estar lá, ó, está em união estável. Me parece mais claro que a vênia conjugal vai ser necessária nessas uniões estáveis. Agora, se eu tenho um apartamento na praia, e eu moro na capital e eu quero vender, um cara apareceu lá para comprar, como é que ele vai saber que eu estou em união estável aqui na capital, 200, 300 quilômetros? Não vai saber. Agora, se o tabelião lá, quando for fazer a escritura, pedir a minha certidão de nascimento, vai aparecer se eu registrei. Fora isso, o provimento 61 do CNJ diz que eu tenho que declarar se eu estou em união estável ou não. Eu sou solteiro, separado, viúvo, eu estou em união estável ou não estou? Será casado, solteiro, viúvo, está em união estável? Não, não estou. Tem que ter boa fé. Boa fé nessa hora. Boa fé nessa hora. Além disso, tem a questão da fiança. Fiança. Como funciona a fiança? Então, veja só, o casamento, ele tem uma súmula sobre isso. 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia. Já a união estável tem um RESP.
não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem outorga do outro. Viram a diferença? É claro que aqui eu posso aplicar a regra novamente do notório, né? Isso quer dizer, se o cara tem uma união estável, está registrada, é pública, ostensiva, me parece mais fácil de dizer se alguém não tomou as medidas necessárias. Agora, sabendo que a união estável é um fato, fica dificílimo, né? Pega o cara de fiador, o cara assina, ela não assina e depois a garantia não vale. Então, tem um RESP que diz, ó, segue valendo a fiança, mas claro que ela vai valer proporcional a quem assinou. Se o outro não assinou, não vai ser prejudicado. Vai entrar com embargos para proteger a sua ameação. Normal. Mas eu tenho diferença do casamento para a união estável. No casamento, ineficácia total. Então, veja como são as questões da vênia conjugal. Lá no 1647, eu não falo mais em outorga uxória, outorga marital. Isso são expressões que não são mais utilizadas, né? Porque outorga marital, outorga uxória é quando eu tinha certeza que a vênia era do homem ou da mulher. Hoje eu posso ter uma união homoafetiva. Como é que eu vou chamar de outorga uxória ou marital? Vou chamar de vênia conjugal. Aliás, na união estável já falam que não é nem vênia conjugal, é vênia convivencial. Eu não sei se os nomes são inventados assim para ter padrinhos, né? Às vezes eu acho que é isso. Não, eu quero ser padrinho de um nome diferente, eu vou criar um nome novo, né? Então aparecem essas questões assim na doutrina. Mas para você saber, vênia convivencial seria do convivente, né? E a conjugal seria do casado. A questão é que o Código Civil trata das vênias conjugais, não trata das vênias na união estável. Então eu tenho que interpretar. Então, primeira questão, vai vender o imóvel? Por óbvio, se a pessoa tem união estável, ela deve de boa fé dizer, eu tenho uma companheira, não sei se preciso, o bem é meu particular. Bens particulares, casamento deve assinar. O único regime que não assina é separação total de bens, a gente sabe disso. Ou na participação no final dos aquestos sobre os bens particulares está previsto no pacto. É previsão expressa no Código Civil. Agora, fora isso, tem que dar a vênia conjugal para vender. E eu nem estou misturando aqui, que a aula não é de vênia conjugal, assim, né, que seria matéria lá da parte de regime de bens. Mas veja, é anulável essa falta de vênia conjugal, está no 1649, né? 2 anos depois do fim do casamento. É uma arma apontada por muitos anos, né? Mas se o bem é comum, nem é anulável, é nulo, né? Anulável é para bem particular. Como é que alguém vai vender algo que não é meu, né? Então, essa é uma diferenciação importante sobre nulo e anulável na questão da vênia conjugal. Se o bem, eu estou na Universal, o bem é meu e dela, ela vende sozinha, vendeu o meu bem, nem a questão de anulável, é questão de nulo. O bem é meu, eu ainda não dou. Agora, se o bem era dela particular, ela vendeu, eu não assinei, faltou a vênia, anulável 2 anos. Tudo bem. Veja quanto é complicado na união estável isso. Eu aplicar o 1647 e 1649 do Código Civil nas vênias. Para venda de imóveis, deve se declarar. O senhor é solteiro? O senhor é casado? Não. O senhor é solteiro? Sim. Está em união estável? Declara para mim. O senhor é divorciado? Está em união estável? Declara para mim. O senhor é viúvo? Está em união estável? Declara para mim. Tem que declarar. Tem que ter esse cuidado para evitar uma dor de cabeça maior depois. Imagina a dor de cabeça de vir uma ação de anulação depois que a companheira foi prejudicada. Venda de imóvel, fiança e tem ainda aval. Ainda tem aval. Aval também não podemos esquecer da vênia conjugal. O que diz o aval? A regra daí se aplica para os dois. Tem um enunciado que vai dizer o aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inciso 3º do 1647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge. Aí é aquela mesma regra da união estável da fiança, ou seja, quem não assinou não vai ser prejudicado.
mas o aval circula no casamento também tranquilo. No casamento, a fiança cai. No aval, fica metade. Na união estável, fiança fica metade. No aval, fiança fica metade. Venda de imóveis sempre é delicado. Se você está orientando uma compra e venda imobiliária, peça essa informação ao vendedor. Peça para ter. Ao comprador também, porque já coloca na matrícula do imóvel isso, já coloca na escritura isso. É importante ter os dados todos corretos em relação a isso, para você não arranjar uma dor de cabeça depois. Não arranjar uma dor de cabeça. Um outro ponto interessante, polêmico também. Mais um. União estável putativa. Você lembra que tem o casamento putativo. Aquele que eles não podiam casar, tinha uma cláusula de nulidade ou anulabilidade, casaram e, acho que é 1561, o juiz pode dar efeitos ao casamento putativo. Mesmo nulo tem efeitos. Mesmo nulo ele vai ter efeitos, tá? Se estiverem de boa fé. É aquela boa fé que se engana. União estável putativa já está chegando aos tribunais. E é normal, o cara mora aqui, trabalha aqui com a esposa, o cara é motorista, vai lá para cima, fica um tempo, volta, tem outra família lá. E tem outra família aqui. Está casado com essa e lá é um concubinato. Mas a pessoa de lá acha que está em união estável. O cara morre, tu tens o quê? Uma união estável putativa. Acha que estava em união estável com ele. Isso ainda é mais difícil quando o cara tem uma união estável, nem casamento, e outra união estável. Que não pode. Não pode a poliafetiva, não pode ter duas. Mas nenhuma sabe da outra, de boa fé enganadas. Então nós temos alguns casos já que são objeto de julgamentos, que enfrentam a matéria. Vamos lá. Então, a primeira coisa, ali eu tenho uma apelação civil de Santa Catarina, que permitiu a divisão do benefício previdenciário entre as duas, por causa da boa-fé. Tá? E eu tenho no Rio Grande do Sul o caso da triação, onde o judiciário mandou dividir os bens comuns em 3. Olha que em vez de meação, eu tenho triação. Caso diferente, muito diferente. Triação por quê? Porque são 3 partes que interessam aos bens comuns. Mas, professor, você não falou que não gerava efeitos a poliafetividade? Sim, mas eu não estou falando de poliafetividade. Eu estou falando de união estável putativa. Uma das pessoas não sabia do enrosco todo. Está de boa fé. E aqui, claro, eu vou fazer aquela leitura da sociedade de fato, né, pessoal? Nós já falamos em outra aula. Eu até posso não reconhecer 2 famílias, mas eu vou tentar reconhecer que uma vai ter direito, visando evitar o enriquecimento ilícito, né, a dividir uma parte do patrimônio que constituiu naquela forma familiar. Não é família, mas eu vou dar efeitos de meação, triação no caso, ou de sociedade de fato. Vou tentar acomodar as abóboras na carroça, mas não vou dizer que era uma grande família. Vou dizer que era uma família com uma união estável putativa, então eu vou dar efeitos para essa triação. Tá? Eu vou fazer uma manobra, porque eu nunca vou querer dizer que é família. É que nem uso capião de bem público. Não pode. Mas na regularização fundiária eu posso fazer legitimação fundiária. Né? Legitimação de posse nos bens rurais. Então, tem institutos que manobram para chegar no mesmo caso. Então, esse é um caso clássico. Eu não posso enxergar a família, mas um tal de boa fé, coitadinho. Então, vamos tentar dar efeitos para ele. Efeitos que não são de família, mas são parecidos, como a triação. Um outro caso
e esse eu acho muito legal, porque esse até é recente, um caso polêmico para nós, é a conversão do pacto antinupcial em contrato de união estável. O que aconteceu aqui? Um casal fez o pacto, por escritura pública, para casar. Não casou e entraram em união estável. Entrar em união estável seria comunhão parcial de bens, mas o pacto era separação total. Qual é o regime? Então, tem julgados do TJRS dizendo que o pacto é ineficaz, não vale nada, valeu comunhão parcial. Tem julgados do TJRS diferente, mas tem julgado do STJ dizendo o quê? O pacto aplica-se a partir do momento da união estável. Pronto. Porque ele já gera efeitos. Então, isso é uma conversão do pacto antinupcial num contrato de união estável. Interessante, né? Eu converto. Havia um entendimento de alguns julgados dizendo assim, ó, não se aplica esse pacto que era para o casamento na união estável, porque ele era para o casamento, não tem como substituir a vontade das partes. Se eles fizeram lá, nós vamos casar na separação total de bens, vamos casar em comunhão universal de bens. Fizeram o pacto, não casaram e começaram a morar junto, é a união estável pelo regime legal. Havia esse entendimento. Agora o entendimento está o quê? Não, mas espera aí. Se eu posso fazer aqui qualquer documento meia boca já vai valer, essa é a verdade, né? Qualquer documentinho que já vai valer, então como é que uma escritura daquelas não vai valer? Então puxa ela para cá. É isso que está se fazendo. Então está se convertendo um pacto antinupcial em um contrato de união estável. Incrível. É impressionante. Mais do que isso, o último ponto polêmico desse bloco é o caso, um julgamento do STJ também, referente à união estável, separação obrigatória de bens, pessoas acima de 70 anos. E a gente sabe que na separação obrigatória de bens, vocês já estudaram isso em regime de bens, tem aquela súmula 377 que fala que os bens se comunicam depois do início da união, mesmo em separação obrigatória de bens, porque presume-se que há ali um esforço comum. O que mudou em 2018? Esse esforço comum para as pessoas acima de 70 anos tem que ser provado. Veja, antes eu presumia o esforço, agora tem que provar. Mas um homem de 70 anos resolve ter um relacionamento e união estável com alguém, antes eu dizia, quando acabava o relacionamento, união estável, esforço comum, que eles adquiriu depois dos dois. Agora tem que provar o esforço comum da companheira. Isso é também uma novidade recente. Se nós analisarmos a necessidade de provar o esforço comum no regime da separação obrigatória de bens para pessoas acima de 70 anos. É uma novidade, que é interessantíssimo. E claro que a gente ainda não sabe se isso vai se aplicar a outras situações da separação obrigatória de bens. Tem gente que diz que nem se aplica a separação obrigatória de bens, né? Na união estável, a gente sabe que aplica. Né? Só se aplica essa hipótese agora, porque o CJ falou isso, né? Tudo vai se construindo na jurisprudência brasileira. Tudo vai se construindo. Hoje se tem essa questão. E questões muito piores podem surgir. Você imagina que eu sou casado e sou separado de fato. E agora eu quero fazer um contrato de união estável com a minha companheira no regime da comunhão universal. Eu nem me divorciei e tem patrimônio aqui. Quero fazer na comunhão universal, posso? Se eu quisesse casar, eu teria que entrar na separação obrigatória de bens, porque eu não partilhei o patrimônio. Como é que eu não vou entrar no mesmo regime aqui? Tem como misturar a nova companheira entrando lá no patrimônio da ex que eu não partilhei ainda. Ou imagina que ela faleceu e tem que dar herança para os filhos.
e eu já quero fazer uma comunhão universal. Não dei nem a herança. A lei é clara que no casamento vai se aplicar a separação obrigatória de bens. E aí a questão é que agora, acima de 70 anos, além de aplicar a separação de bens, o esforço comum tem que ser presumido, que é a incidência da súmula 377. Ok? Chegamos ao final de mais um bloco. Nesse eu vi só pontos polêmicos, para tentar... Vai ter mais alguns no próximo bloco, quando eu falar de solução, para tentar mostrar para você as situações que podem ocorrer no dia a dia. Podem ocorrer, ok? Obrigado pela sua presença. Vamos para o nosso último bloco, para encerrar essa disciplina de união estável na pós-graduação da Unisc. Meu abraço e o meu carinho para vocês.